Estamos de volta aqui com o debate entre os candidatos a prefeito de Caruaru, Raquel Lira e Tony Gel. E agora, aqui comigo também, Dilson Oliveira e também a Isabela Barbosa vão participar deste bloco. Eu quero lembrar que você acompanha pelo NE10 Interior, www.ne10interior.com.br/debate. Pode ver o resultado do tuitômetro, pode participar. Coloca, por favor, o resultado do tuitômetro para a gente ver. Olha aí. 41 Raquel, 41%, 58 Tony, esse resultado até agora, passado o primeiro bloco aqui do nosso debate. A pergunta é, quem está se saindo melhor no debate da TV Jornal? Lembrando que você pode participar colocando a hashtag debate TV Jornal e o nome do candidato que você acha que está se saindo melhor aqui. Lembrar também que nós estamos sendo assistidos pelo NE10 Interior em outros estados, em outras cidades também. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Fortaleza. Muito obrigado pela audiência a todos vocês. Vamos começar então vendo as regras deste segundo bloco. No segundo bloco, os candidatos vão responder a perguntas de jornalistas do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. As perguntas serão tema livre. Neste bloco, haverá sorteio do jornalista que irá perguntar e do candidato que irá responder. A pergunta do jornalista poderá ter até 30 segundos. O candidato que responder terá até 1 minuto e meio para sua resposta. O jornalista terá até 1 minuto para um complemento da pergunta. E o candidato, mais 1 minuto para a resposta do segundo questionamento do jornalista. Haverá o sorteio apenas do primeiro candidato a responder. Na sequência, o jornalista que não fez a primeira pergunta fará a pergunta ao candidato que ainda não respondeu. Na segunda rodada de perguntas, haverá alternância entre os candidatos e os jornalistas, ou seja, o jornalista fará 2 perguntas, sendo obrigatoriamente uma para cada candidato. Vamos então iniciar aqui o sorteio. Vou colocar os nomes dos jornalistas, do Dilson Oliveira e da Isabela Barbosa, e do outro lado aqui os candidatos. Vou começar sorteando o jornalista que vai começar, o comunicador que vai começar é o Dilson Oliveira. Dilson Oliveira começa fazendo a pergunta e nós teremos a pergunta para a candidata Raquel Lira. A candidata Raquel Lira é quem vai, do PSDB, é quem vai responder a pergunta. Dilson, lembrando, então você tem 30 segundos e a candidata terá 1 minuto e meio para responder. 30 segundos, Dilson, a partir de agora. Muito bem, muito boa tarde a todos. Candidata, demagógica, mentirosa, irresponsável e eleitoreira. Foi assim que o prefeito José Queiroz definiu, o prefeito que lhe apoia hoje, definiu a sua proposta de transferir a feira da Sulanca de graça para os sulanqueiros. E disse mais que Caruaru merece respeito e propostas sérias. De quem está falando a verdade? É a senhora que pode transferir a feira de graça ou o prefeito tem razão? Candidata Raquel Lira, 1 minuto e meio para a resposta. Eu falava logo no bloco anterior que fizemos um plano de governo conversando com mais de 1.500 pessoas, Dilson. Colhemos mais de 750 sugestões e conversamos com feirante, com lojista, com ambulante, com as pessoas da Associação de Botadores de Banco, conversamos com todos e definimos que a feira é bem público e a feira é bem público e deve continuar como bem público. Conversamos com eles e definimos uma proposta clara e objetiva. Somos a única candidatura com uma proposta clara sobre a feira. A nossa proposta é, primeiro, cuidar da feira onde ela está, garantir limpeza, segurança, iluminação, câmeras de monitoramento, construção de banheiros. E vamos criar um órgão na prefeitura para cuidar da gestão da feira, com a participação do feirante, do lojista, do ambulante. Com este órgão, vamos dar transparência à aplicação dos 7,5 milhões de taxa que são recolhidos na feira anualmente e vamos construir com eles a nova Feira da Sulanca. Essa nova Feira da Sulanca será feita de graça para aquele pequeno feirante que tem um banco de feira e que vai para lá com um banco de feira. Quem tiver um box, quem tiver uma loja, nós vamos cobrar preço de custo e nós vamos junto às instituições bancárias fazer financiamento, buscar financiamento para esses lojistas, para que ele não faça o desembolso de um tempo só. Nós vamos fazer uma nova Feira da Sulanca e vamos cuidar da feira como ela merece, porque ela é o motor da nossa economia e do nosso desenvolvimento. Obrigado, candidato. Agora, Dilson Oliveira, 1 minuto para complementar.
Candidata, os sulanqueiros que trabalham na Sulanca, eles estão cansados de tanta pesquisa que dizem que fazem e eles nunca são ouvidos por lá. Essa é a realidade, a gente sente isso no dia a dia. Todo mundo diz que escuta, que ouve o sulanqueiro, mas na verdade essas pesquisas quase nunca passam exatamente pela Feira da Sulanca. A senhora diz então que o município arrecada 7 milhões de reais com a feira. Então quer dizer que o atual governo não transferiu a feira do jeito que a senhora está propondo porque não quis, ou porque não teve interesse, ou porque a feira não tem valor exatamente no entender do governo que lhe apoia neste segundo turno dessas eleições municipais. Os sulanqueiros querem ter uma certeza de qual é o destino da feira, que é uma mola propulsora da economia aqui da cidade e que não merece estar sendo tratada da maneira que vem sendo tratada nos últimos governos aqui de Caruaru. Então, o atual governo não transferiu porque não quis? Dilson, temos propostas absolutamente Candidata, distintas. deixa só a gente zerar o tempo agora. Vamos zerar o tempo. E aí a senhora vai ter 1 minuto para responder. Agora. Dilson, nós temos propostas absolutamente distintas no que diz respeito à Feira da Sulanca. A proposta apresentada pelo atual prefeito, ela não seguiu adiante. Tem indicações com questionamentos, inclusive no Ministério Público, com o próprio feirante. Nós queremos fazer diferente e por isso estamos fazendo uma proposta clara de gestão democrática e participativa. E tenho dito isso ao feirante na feira. Tive nessa última segunda-feira na rádio da feira, conversamos 2 horas com o feirante, visitamos a feira, como fizemos já várias vezes, nas associações, sindicatos, no Sindiloja, no CDL, na ASIC. Estamos fazendo um debate muito profundo sobre a Feira da Sulanca. E nós vamos continuar fazendo isso a partir do primeiro dia de governo. Cuidar da Feira da Sulanca como ela precisa, fazer a transferência da feira, cuidando dela como bem público, sem onerar aquele que é o feirante. O feirante, ele tem que ganhar dinheiro com a feira, aquele pequeno comerciante e o grande comerciante. Obrigado, candidata, pelas regras do debate. Agora é a vez da Isabela Barbosa fazer a pergunta e ela faz a pergunta ao candidato Tony Gel. Isabela, você tem 30 segundos. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos. Olha, o senhor fala em seu plano de governo da criação de um plano integrado de segurança em uma cidade com 181 homicídios, candidato. Já ultrapassa o mesmo período do ano passado, considerado o ano mais violento da história de Caruaru. E o senhor coloca os guardas municipais como fundamentais aí nesse combate à violência. Mas na sua época não existia guarda municipal na cidade. E o senhor também, como vice-líder do governo do estado, não conseguiu atrair projetos para a segurança aqui em Caruaru. O que o senhor fala a respeito disso? Candidato Tony Gel, 1 minuto e meio para a resposta. É verdade, Isabela, não havia guarda municipal na minha época, mas eu criei a Secretaria de Segurança Comunitária. E a Secretaria de Segurança Comunitária, aliás, eu fui um dos poucos prefeitos no Brasil a já enxergar essa questão da segurança e dizer que segurança também é responsabilidade de prefeito, sim senhor. O prefeito é protagonista, o prefeito não pode se omitir, não pode deixar a responsabilidade única e exclusivamente só com o governo do estado. O prefeito tem que iluminar as ruas, é segurança. O prefeito tem que colocar câmaras estratégicas, é segurança. O prefeito tem que interagir com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia federal. Aliás, como prefeito, eu trabalhei para trazer a polícia federal para Caruaru e o superintendente era o policial Wilson Damasio, superintendente Wilson Damasio. Dei todo o apoio para trazer. Para falar em segurança, também eu trouxe a Delegacia da Mulher, porque a violência doméstica havia crescido e nós trouxemos a Delegacia da Mulher também para Caruaru, o trabalho da nossa equipe. Então, a gente nunca se omitiu nessa questão de segurança. Agora, ter um batalhão próprio para Caruaru é importante, porque nós somos uma metrópole e nós temos que ter parcerias com as polícias para poder ajudar nessa questão da segurança. O número de homicídios, sim, o problema de drogas é muito sério e nós temos que tirar as crianças das ruas, aquelas que estão em risco, para que, então, os traficantes não façam uso dessas crianças. Obrigado, candidato. Isabela, 1 minuto. Mas, candidato, repito, o senhor é vice-líder do governo do estado na Alep. O senhor não conseguiu apoio para reforçar a segurança. Inclusive, esse projeto que o senhor fala de batalhão exclusivo para Caruaru, o senhor já tinha como deputado estadual. E esse projeto não foi concretizado. O que é que garante que esse projeto agora
será concretizado? E ainda voltando a falar sobre a Guarda Municipal, não havia Guarda Municipal e o senhor já falou em entrevista na Rádio Jornal que não gosta da Destra. Como é que o senhor pretende administrar tudo isso, buscar esses recursos, tentar administrar essa questão da segurança pública e garantir que o governador vai atender a esses pedidos que o senhor já fez durante deputado? Candidato, 1 minuto. Muito bem, como deputado entreguei um projeto prontinho, acabado para que fosse analisado pelo governador do estado. Aliás, ele já confirmou isso nesta campanha, no meu programa eleitoral. E nós vamos implantar, sim, esta política integrada com um batalhão exclusivo para Caruaru. Quanto à Destra, eu reafirmo, a Destra tem que ser mais educativa do que punitiva. Não dá para os agentes da Destra estarem multando todo mundo. Não. Inclusive aqueles que vêm comprar, aqueles que vêm fazer seus negócios em Caruaru. Primeiro se educa. Nós precisamos difundir uma política de educação de trânsito em Caruaru. Nós somos uma cidade muito aberta. A população flutuante é enorme. Muita gente vem para cá com seus carros, com seus caminhões, com seus Toyotas comprar em Caruaru. Nós temos que organizar o trânsito, mas sem fazer da Destra uma fábrica de multas. Não. A Destra tem que primeiro orientar, educar. Obrigado, candidato. Agora, na sequência, Dilson Oliveira faz a pergunta ao candidato Tony Gel. 30 segundos. Candidato, foi amplamente divulgado nesse segundo turno que o senhor responde a 40 processos, ou mais de 40 processos, na Justiça. Essa lista de aí 40 processos que o senhor responde na Justiça. Isso de fato é verdade? Realmente é essa quantidade exorbitante de processos que o senhor responde na Justiça, que o senhor está enfrentando ainda e tentando se livrar deles, tentando assumir de novo a Prefeitura? Candidato, 1 minuto e meio. Dilson Oliveira, eu acompanho as campanhas de Caruaru desde garoto. Eu já tive tio prefeito, tio vereadores, eu gosto de política, sou um vocacionado para servir. Sou um vocacionado para fazer política, fui líder estudantil, fui contemporâneo de grandes líderes nacionais da política estudantil, ajudei a reconstruir a União dos Estudantes de Pernambuco. Eu venho da resistência democrática, dei minha parcela de colaboração para tudo isso. E quando eu era garoto, eu vi alguns políticos experimentados que diziam o seguinte: quando o adversário não tem defeito, se bota. Essa não é a minha política, eu não faço isso, fiz uma política limpa até agora. Porque se eu fosse falar dos processos dos meus adversários, os processos que eles respondem, essas folhas aqui seriam insuficientes para enumerá-los. E eu não fiz isso. O atual prefeito responde uma série de processos. Eu nunca falei isso na campanha. O pai da minha candidata responde a uma série, inclusive quando era vice-governador, quase foi condenado pelo Tribunal de Justiça. Um desembargador pediu vistas e depois ele foi absolvido, mas veja bem, todo ex-gestor tem que estar pronto para responder aos questionamentos do Ministério Público e da Justiça. Senão, não serve para ser homem público. E eu respondo a tudo e sou absolvido em todos. Obrigado, candidato. Dilson, 1 minuto. Candidato, a gente sabe que uma boa parte dos gestores públicos respondem realmente a processos na Justiça. A gente sabe que o atual prefeito responde e que outros políticos aqui da cidade também respondem a esses processos. Mas o senhor não me respondeu no seu caso específico. É essa quantidade tão grande, de mais de 40 processos, como seus opositores divulgaram aí nesse segundo turno dessa eleição? Chega a essa quantidade realmente de mais de 40 procedimentos? Eu estou perguntando isso porque existe uma preocupação da população e até muita gente até cogitando a possibilidade do senhor ganhar e não levar, e o vice ter que assumir. A gente corre esse risco realmente? Já tem alguma coisa tramitando lá em segunda instância, que a gente sabe que é processado aqui, aí é condenado, recorre em segunda, em terceira instância. Enquanto não terminar isso aí, esse lenga-lenga fica se arrastando o tempo todo. Já está chegando perto aí de alguma coisa em segunda, terceira instância? Corre-se o risco também do senhor ganhar e não levar? Candidato, o senhor tem 1 minuto. Dilson Oliveira, se eu não fosse ficha limpa, não estaria aqui. E você também não estaria aí me questionando. Eu só estou aqui porque sou ficha limpa e Caruaru conhece a minha história. Dilson, quando você é gestor, quando tem uma questão de precatórios, por exemplo, seu nome aparece lá no processo, porque você é o gestor da época. E essas questões, elas são muitas vezes de precatórios, de questionamentos judiciais.
O servidor municipal, ele pode reclamar de alguma coisa que ele acha que tem direito. E aparece lá o nome do prefeito, o CPF do prefeito, do ex-gestor. Agora, a maldade nas campanhas políticas é uma coisa terrível, Dilson. Desde o início desta campanha, você é testemunha e o telespectador também, minhas amigas e meus amigos. Eu convidei os meus adversários a debatermos propostas. O futuro de Caruaru é que interessa: saúde, educação, segurança, zona rural, as mulheres, as crianças, os idosos. Nós vamos cuidar de vocês. Isso é o que interessa. Sou ficha limpa e vou ganhar as eleições. Obrigado, candidato. Agora, a Isabela Barbosa faz pergunta para a Raquel Lira. Isabela, você tem 30 segundos. Candidata, em seus discursos, a senhora se diz a candidata do novo, da mudança, também relata a história política da sua família, que já governou Caruaru no passado, mas sempre pensando na Caruaru do futuro, com questões inovadoras, propostas inovadoras. Mas, pelo menos, olha, 3 propostas do seu plano de governo são idênticas ao do seu oponente, que a senhora relata que é do passado. Como é que o eleitor pode distinguir o novo do que a senhora chama de passado? Candidata, 1 minuto e meio. Quero conversar com você que está em casa, com você que está definindo o seu voto. Você sabe que o meu opositor, ele já foi prefeito de Caruaru, já teve a sua chance. Responde na justiça por diversos processos, e não sou eu que digo, é a justiça. Responde também pelo abandono da cidade de Caruaru. Eu jamais abandonarei a minha cidade. A diferença é que eu nunca fui gestora. A diferença, gestora da Prefeitura de Caruaru. Tenho experiência de 20 anos como servidora pública. Estou pronta para construir junto com você as inovações de que Caruaru precisa. Venho sim de uma família que faz política em Caruaru há 50 anos e cada um deles pôde inovar no seu tempo. Meu avô foi prefeito daqui há 50 anos atrás, era analfabeto e foi alfabetizado adulto pela minha avó, que era professora do Estado, mas foi o gestor que mais construiu escolas em Caruaru em qualquer momento até hoje. Eu sou filha de João Lira Neto, um cara que também inovou no seu tempo. Antes do SUS, implantou aqui o Programa de Saúde da Família. Na sua última gestão, implantou 4 grandes escolas em Caruaru e cada um foi inovando. Fernando Lira foi deputado federal por 7 mandatos. Foi ministro da Justiça, da redemocratização do país. Uma pessoa muito acostumada a unir a todos, a estar atrás daquilo que nos une, não do que nos separa. É assim que aprendi a fazer política. Quero utilizar a minha experiência e a minha forma de enxergar diferente para poder fazer uma Caruaru diferente. Obrigado, candidata. Isabela, mais 1 minuto. Candidata, vou citar 3 dessas propostas de governo que se assemelham bastante. A reabertura do Hospital São Sebastião, a exclusividade de um batalhão da PM para Caruaru e transformar a cidade em uma metrópole. A senhora foi deputada 2 vezes, o seu pai governador durante 9 meses de mandato e não conseguiram também colocar em prática esses planos que a senhora hoje coloca como plano de governo. Então, o que faltou para que esses planos pudessem ter sido colocados em prática, essas propostas, enquanto a senhora como deputada, defendendo Caruaru, enquanto o seu pai como governador do estado de Pernambuco? Candidata, 1 minuto. Transformar Caruaru em metrópole não depende de um decreto ou de uma lei, depende da força da nossa gente e como Caruaru consegue se organizar econômica, socialmente, em articulação com a região para ser de fato uma metrópole regional que já é. A gente só precisa exercer a liderança regional que o povo, nosso povo regional do Agreste exige e assim a gente quer fazer junto. A gestão da saúde, a gestão do Rio Pojuca, questão do lixo, do saneamento, do transporte, precisa ser feito junto. E daí a discussão sobre metrópole regional. O Hospital São Sebastião, foi reformado, iniciada a reforma na gestão de João Lira e de Eduardo Campos. Nós temos a definição de reabrir o São Sebastião. Eu nunca fui prefeita e não fechei o Hospital São Sebastião. Aliás, não aceitei fechar o Hospital São Sebastião quando o meu opositor, sim, aceitou que fechasse. E o 4º Batalhão, isso sim, nós estamos coincidentes nessa proposta. E faço um apelo ao governador que abra de imediato, se entende que é importante para Caruaru. Obrigado, candidata. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim desse bloco. Lembrando que você pode acompanhar pelo NE10 Interior, www.ne10interior.com.br. Você pode acompanhar também pelo Facebook, lá no Facebook da TV Jornal Interior. Acompanha também a transmissão e lembrar também o Tuitômetro. Você pode ir no Twitter, colocar a hashtag Debate TV Jornal
e o nome do candidato que você acredita que está se saindo melhor aqui no debate. E a gente vai a cada bloco mostrando também o resultado. Lembrar também, olha, nós estamos sendo acompanhados por internautas que estão assistindo ao vivo aqui, ó, Santa Cruz, Bezerros, Petrolina, Serra Talhada e também Maceió, Aracaju e Natal. Grande abraço para todos. Vamos para mais um intervalo. Já voltamos.